Muito importante vocês perceberem essa disciplina, ela é a primeira da disciplina em gestão no curso de administração pública, que é da área realmente de gestão. Então é muito importante vocês terem claros esses conceitos iniciais que nós vamos estar passando, vamos estar discutindo com vocês hoje. Essa disciplina ela é importante e ela com certeza serve de referência para as demais disciplinas que vão vir no decorrer do curso. É muito importante então vocês terem um entendimento claro dos conceitos que nós vamos estar passando e terem uma percepção de como as coisas vão estar funcionando. Para nós é um prazer trabalhar com essa disciplina e achamos que vocês... Se quer aparecer o slide, vai aqui. Isso que você quer? Não está conseguindo? Não estou achando aqui embaixo. Não, é aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Então, teorias da administração, alguns conceitos fundamentais que abrem a disciplina de administração e que vão ser fundamentais para nós também. Primeiro aspecto que eu gostaria de marcar é que o conceito de administração em si, ele tem evoluído muito ao longo do tempo. Tem se desenvolvido muito. O Terry é um autor tradicional, ele coloca a administração como um processo distinto que consiste no planejamento, organização, atuação e controle. É muito importante para determinar e alcançar os objetivos. É muito importante que vocês percebam que essa compreensão inicial da administração ela evoluiu ao longo do tempo e que houveram transformações nesse processo e que nós estamos dentro de uma disciplina extremamente dinâmica. Então, houveram outros conceitos, outras definições de administração que também são importantes. Então, por exemplo, para a Escola de Relações Humanas, que se deu a partir da década de 30 do século passado, a administração é o alcance de resultados por meio de esforços de outras pessoas. Então, tem muitas concepções ligadas à administração. Para o nosso guru, que é fundamental para a administração, que é tido como pai da administração, o Peter Drucker, a administração é simplesmente o processo de tomada de decisão e o controle sobre as ações dos indivíduos para o expresso propósito de alcançar metas predeterminadas. O Peter Drucker, ele deu uma luz e abriu a noção de administração por objetivos. E o principal dele é a tomada de decisão para alcançar esses objetivos. Então, a administração está ligada a esse processo. E a grande revolução do século XX, na nossa percepção, sem dúvida nenhuma, foi o advento da administração. Por isso que tantos autores trabalham com ela e veem ela como importantíssima. O conceito que eu considero mais completo é o conceito de administração, como sendo um conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou metas organizacionais. Essa é uma definição que o Reinaldo Silva trouxe para nós. Então, eu acredito que seja muito importante a gente saber que essas atividades elas se complementam e elas procuram juntar os recursos para fazer com que sejam alcançados os objetivos ou as metas que as organizações elas mesmas definem como importantes, no atendimento da organização social, de como que ela organiza as pessoas na sociedade. Eu gostaria que vocês, em caso de dúvidas, colocassem suas dúvidas. É muito importante o processo de vocês perguntarem e nós estamos aqui à disposição para tirar essas dúvidas. Dando continuidade, a minha preocupação é que nós temos um conteúdo um pouco longo e o tempo vai ser curto para a gente trabalhar na minha percepção. Mas, se o Maurício topar, nós vamos até às 11 da noite hoje aqui. Primeira coisa, a administração ela é propositada. O que significa essa propositada? Então, ela está ligada a um propósito de auxiliar na dimensão social,
de nos auxiliar na compreensão. O propósito dela é ajudar no ordenamento da sociedade. Então, a administração ela é propositada. Outra característica importante é que ela é concernente com ideias, coisas e pessoas. O que significa isso com ideias? Que ela traz, ela tem um lado conceitual. Por exemplo, você segura a felicidade? Não, você não segura a felicidade. A felicidade é um conceito. Então, mas ela é uma ideia clara do que nós temos do conceito felicidade. E as ideias são isso, são conceitos. As coisas e as pessoas também fazem parte e elas são concernentes à administração. Então, tanto as pessoas como as coisas estão ligadas ao processo administrativo. Outra coisa que é importante é que a administração é um processo social. Ela está ligada à interação das pessoas em sociedade. E ela é uma ferramenta social para que funcione melhor. Outra característica é que a administração é força coordenada. O que é? Há uma coordenação de esforços dentro das empresas para alcançar objetivos comuns. Isso é um aspecto também bastante importante. Então, ela é uma força que joga todas as energias para o mesmo campo. Ela faz com que sejam concentrados os esforços numa mesma direção. Então, não é cada um vai para o seu lado. As pessoas têm tarefas distintas, mas no fundo todas elas têm os objetivos organizacionais em comum. Outra característica é que a administração é concernente aos esforços da equipe. Então, você nunca vai são raríssimas as oportunidades que você vê pessoas trabalhando sós quando estão administrando. Normalmente as pessoas administram trabalhando em equipe. É um conjunto de pessoas que têm objetivos em comum, e que desenvolvem objetivos em comum, e que atendem demandas sociais. Por fim, a administração é uma atividade, então ela é muito prática, ela está ligada a você desenvolver coisas, você fazer com que as coisas aconteçam. O administrador ele é marcado pelo que ele faz acontecer. O bom administrador é aquele que faz as coisas acontecerem. Outro aspecto, recursos utilizados nas organizações. Então, nós temos diversos recursos que são utilizados. Eu vou enumerar apenas 4 para vocês. Existem os materiais, que são computador, são matérias-primas que usam no processo produtivo, são materiais utilizados para um serviço que são realizados. Então, existem recursos materiais. Esses são recursos mais primários. O computador é um recurso material, a mesa é um recurso material, nós temos diversos recursos materiais em todas as empresas. Daí existem os recursos humanos, que são as pessoas, que estão ligadas ao processo que é desenvolvido dentro da empresa. Nós fazemos as coisas por meio das pessoas dentro das empresas. Então, é até complicado falar de recursos humanos, mas as pessoas são um recurso também dentro das organizações. Principalmente, por exemplo, a experiência que essas pessoas têm, o know-how que elas têm na realização de tarefas e como elas fazem as coisas. Outro recurso importante que nós temos são os recursos físicos. Esse recurso físico, por exemplo, a localização da empresa onde ela se encontra é um recurso físico que ela tem. Então, ela está localizada em endereço X. Isso é um recurso físico, onde ela é encontrada a empresa, onde que é fisicamente encontrada. E existem, por fim, os recursos financeiros, que é o capital, que é os recursos que fazem com que a organização, digamos assim, no tradicional, é o sangue da organização. É muito importante ter claro, então, a percepção que esses recursos eles são fundamentais para a realização de qualquer coisa dentro das organizações. E nós temos que ter claro quais que são os recursos que nós dispomos. Se nós temos os recursos materiais necessários para os nossos objetivos, se nós não temos, se nós temos as pessoas que vão desempenhar papéis de forma adequada, se nós temos os recursos financeiros para financiar esse processo, nós temos que ter, então, claro como que esse material vai funcionar, como esses diversos recursos vão funcionar. É muito importante, eu volto a repetir para vocês, que vocês, caso tenham dúvidas, porque eu desando a falar daqui a pouco, e eu falo um administrês.
E sabe o que é administrês, né? Você fala uma terminologia da área de administração. E para mim, eu estou compreendendo, para mim é muito claro o que eu estou falando. Mas pode não ser claro. Então é muito importante que vocês aproveitem e tirem as dúvidas de vocês. Esse administrês às vezes pega. Ok? Outro aspecto importante que nós temos que colocar: eficiência e eficácia organizacional. Esses dois conceitos são básicos e eles têm que ser entendidos de maneira bastante clara. Primeiro, o que é eficiência? É operar de modo que os recursos sejam mais adequadamente utilizados, ou seja, otimizados. Então, você é eficiente quando você utiliza bem os seus recursos. Se você não desperdiça recursos, você está sendo eficiente. Se você organiza o teu tempo e otimiza o teu tempo, você está sendo eficiente. É muito importante vocês terem claro o que é eficiência. Ela está ligada à realização das tarefas e à operação dos recursos de uma forma adequada. Utilizar poucos recursos. A eficácia já significa fazer as coisas certas, do modo certo, no tempo certo. Ou seja, a eficácia está ligada à determinação dos objetivos ótimos, aqueles que devem ser feitos, que são os corretos, do modo correto, como deve ser feito, e no tempo certo. Daí você é eficaz. Então, para vocês guardarem, é importante que vocês liguem eficácia à determinação de objetivos ótimos para a empresa. Eu vou abrir um pouquinho esses conceitos. Eficiência, ela está ligada, ela dá ênfase aos meios. Então, como que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo com o mínimo de recursos possíveis. Quanto menos recursos, mais eficiente eu vou ser. É muito importante que eu compreenda esse processo. A eficiência está ligada também à realização da tarefa. Eu tenho que realizar a tarefa. Não adianta eu não gastar recursos porque eu não fiz. Eu tenho que fazer as coisas. Eu tenho que ser eficiente. E tenho que fazer com menos recursos. A eficiência está ligada à resolução de problemas também. Então você é eficiente quando você resolve os problemas, quando você dá conta desses problemas e o que você soluciona por meio desses problemas. Então isso é fundamental. Por último, a eficiência também está ligada ao treinamento de funcionários, por exemplo. É torná-los mais eficientes nas suas tarefas. É dar mais energia, digamos, em termos de motivação. É dar mais condições deles desenvolverem mais habilidades para eles desenvolverem as tarefas de forma adequada. Então, a eficiência passa por todos esses, digamos assim, nós identificamos em todos esses subconceitos. Já a eficácia, ela dá ênfase nos resultados. Olha, o meu objetivo é vender 500 mil em 6 meses. Então, esse é um objetivo ótimo, porque ele está de acordo com o que eu tenho de recursos, ele dá um período para alcançar o objetivo, que é alcançável para as minhas condições de faturamento, e ele pode ser alcançado, e quando ele for alcançado, ele vai me dar um resultado extremamente importante. Então, a eficácia está ligada à consecução dos objetivos, à determinação dos objetivos. Também a execução dos objetivos. Eles têm que ser executados e eles têm que ser executados de maneira correta. Acerto na solução proposta. Então, a eficácia está ligada. Essa é a melhor resposta que nós poderíamos dar para esse objetivo que nós pretendemos alcançar. Nós determinamos o objetivo correto. Essa é a melhor opção que nós tínhamos de objetivo. Então, nós fomos eficazes. As operações estão sendo realizadas de maneira correta. Então, elas são certas. Isso é fundamental. A eficácia então, para vocês marcarem bem, a determinação de objetivos ótimos, realizados no tempo certo e da maneira correta, e serem alcançáveis. Em seguida, esses são conceitos bastante importantes. Precisamos ter consciência desse processo. Eu vou perguntar muito sobre eficiência e eficácia, e a vida profissional de vocês vai estar demandando permanentemente que vocês sejam eficientes e eficazes nas organizações que vocês colaborarem. Funções básicas da administração. Essas 4 funções eu preciso que vocês saibam também de trás para frente e de frente para trás. Planejamento, organização, direção e controle.
Eu vou abrir cada uma dessas funções para vocês terem uma percepção de como elas funcionam. Primeira função, planejamento. Então, estabelecer objetivos, a missão da empresa, o que a empresa é, o que ela faz, para quem ela faz. Isso tudo passa pelo planejamento. Você determinar objetivos, você dá o que deve ser feito para alcançar esses objetivos, é o processo de planejamento. O planejamento também está ligado a determinar quais são as necessidades que devem ser obtidas no futuro, como elas são obtidas no futuro, quais que são as necessidades que nós temos para alcançar os nossos objetivos no futuro. O planejamento também está ligado à criação de estratégias para o alcance dos objetivos. Então, por exemplo, eu vou de uma situação a outra, eu planejei a outra onde eu quero estar, num determinado espaço de tempo. Esse processo é fundamental na compreensão da gestão. Nós estamos criando estratégias o tempo todo para o alcance de objetivos. É muito importante que a gente perceba esse processo. Então, desenvolver uma perspectiva de mais longo prazo também está ligado ao planejamento. Então, o planejamento ele não está realizando apenas o que acontece no cotidiano. Você, quando pensa em planejamento, você pensa um pouco mais à frente. Você tem que determinar-se para funcionar um pouco mais à frente. Outra característica, essas são as características básicas do planejamento e como a gente identifica o planejamento. Volto a ressaltar. Caso vocês tenham dúvidas, coloquem as suas dúvidas. Organização. O que é organização? É desenhar cargos, tarefas específicas. Então, como as coisas vão ocorrer dentro da empresa, como que vai ser divididas as tarefas, como elas vão ser desempenhadas pelas pessoas, quais que são as obrigações e as responsabilidades de cada pessoa dentro da organização, dentro da empresa. Organização aqui no sentido de empresa, né? Empresa de capital, empresa pública, seja ela qual for. Então, a organização também auxilia na criação da estrutura organizacional. Quantas pessoas eu vou precisar na expedição? Quantas pessoas eu vou precisar no departamento de vendas? Quais os resultados esperados desse conjunto de colaboradores? Quantas pessoas eu vou ter que ter no controle de estoque? Quantas pessoas eu vou ter que ter para realizarem as distintas tarefas dentro da organização? A organização serve para a gente pensar esses meios. Então, a organização também define posições de staff. Mas, professor, o que é staff? O staff funciona como um aconselhamento de gerentes, de diretores. Ele não tem uma função fixa dentro da empresa e ele auxilia, aconselhando quais as melhores decisões, percebendo qual o processo que está ocorrendo e como ele está ocorrendo. Outra coisa, coordenar atividades de trabalho. A organização também ela faz com que o trabalho se encaixe. Uma pessoa faz uma coisa que é complementar a outra. Então ela coordena para que essas atividades as pessoas não fiquem fazendo a mesma coisa, ou cada um vai fazer sem perceber o que ela está contribuindo no todo da organização. Por fim, a organização estabelece políticas e procedimentos. Políticas aqui não é a política partidária, gente. A gente está saindo aí de uma eleição de presidente, de governador. Política aqui no sentido de conjunto de ações. Quais que são as ações que você deve proceder enquanto funcionário da área de qualidade, por exemplo, da empresa? Quais que são os procedimentos, por exemplo, se eu estou numa empresa ligada ao ramo de alimentação, quais que são os procedimentos de higiene no meu restaurante? Ou no meu estabelecimento farmacêutico. Então, as políticas são conjuntos de ações e os procedimentos são estabelecidos também pela organização. E a organização também define e aloca os recursos, como os recursos vão ser utilizados ao longo do processo, como eles devem ser utilizados ao longo do processo, e por quem eles vão ser utilizados e de que forma eles vão ser ordenados.
É muito importante, então, ter a clareza de como a organização vai funcionar. Outro aspecto fundamental é a direção. A direção ou liderança, né, o nosso livro usa muito a palavra liderança, é conduzir e motivar os empregados na realização das metas organizacionais. A direção, a liderança, ela auxilia, ela motiva, ela inspira os colaboradores. Ela faz com que diminuam as diferenças entre os colaboradores. Ela estabelece uma comunicação com esses funcionários, colaboradores. Ela faz com que as coisas andem, que elas façam, que elas aconteçam. É muito importante a questão da liderança. Outra coisa, a liderança também é responsável por apresentar soluções de conflitos, ou seja, quando as pessoas têm interesses muito distintos, é a liderança que tem que ser a mediadora no processo. A liderança tem um papel fundamental dentro das empresas. E a liderança também é responsável pelas mudanças. Ela gerencia as mudanças e estabelece as mudanças, que são necessárias em função da própria dinamicidade da administração. Então, esses aspectos são os básicos que nós poderíamos colocar a respeito de direção. E daí existe o controle, que é medir o desempenho, você mensurar como que estão as minhas vendas, como que está o aproveitamento dos meus colaboradores, como que está o desempenho das pessoas e dos produtos. Eu só tenho isso quando eu tenho controle. Então, o controle estabelece comparação do desempenho com os padrões previamente estabelecidos, que podem ser de outras empresas do segmento, pode ser de como era há 2 anos atrás, como passou a ser agora. É o controle que estabelece se eu tenho melhorado, se eu tenho piorado, em que condições eu me encontro. De que maneira eu posso fazer com que as coisas aconteçam de maneira melhor. Eu vou saber pelo controle o que não está dando certo no que eu estabeleci de objetivo. O controle ele funciona, ele é uma ferramenta fundamental também na tomada de decisões, tomar as ações necessárias para a melhoria do desempenho. Então, o que significa isso? Ele auxilia na melhoria contínua. Olha, nós fazíamos assim até o ano passado, esse ano nós estamos mudando, melhorou o nosso desempenho. Só posso saber se melhorou se eu mensurar o que foi feito. Então, vendemos mais unidades do nosso produto nesse período. Nós vendemos, mais pessoas foram empregadas, maior a quantidade de clientes atendidos, melhor a qualidade dos atendimentos. Tudo isso são decorrências do processo de controle. Outra coisa, os controles, eles geram padrões que mensuram os processos organizacionais. Eles auxiliam a avaliar como as tarefas estão sendo feitas e por que elas estão sendo feitas. Então, esse é um processo bastante importante que qualquer empresa, que qualquer organização tem que ter. O controle é fundamental. Então, saibam o que é o PDCO, é fundamental. PDCO são as iniciais das palavras, dessas 4 funções básicas. Voltando a repetir, gente, em caso de dúvidas, por favor, perguntem. Eu desando a falar o administrei e não paro. Habilidades administrativas. Outra importante e de fundamental importância a gente saber quais que são as habilidades que são exigidas do profissional. Então, as habilidades são destrezas específicas para transformar o conhecimento em ação, que reside no desempenho desejado para o alcance de objetivos. Então, quando você fala, aquela pessoa tem uma habilidade especial, ela é um bom administrador. Quais que são as habilidades do administrador? Quais que são as destrezas que são específicas ao administrador? Nós vamos tentar abrir um pouco isso. Então, existem habilidades técnicas, que o administrador tem que saber mexer com números, ele tem que ter facilidade no processo quantitativo, ele tem que saber quanto está ganhando, por que está ganhando, quanto é resultado, quanto não é resultado do processo produtivo dele. Então, essas são, geral, habilidades técnicas, são destrezas técnicas específicas que o administrador tem que ter. O administrador também tem habilidades conceituais e habilidades humanas. Essas habilidades humanas no relacionamento entre as pessoas. O administrador tem que saber lidar com pessoas, sejam elas os clientes externos, sejam elas os clientes internos.
Então, o relacionamento, o administrador ele tem que saber relacionar-se com as pessoas. Ele tem que desenvolver a capacidade de auxiliar as pessoas, tem que desenvolver a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam por meio das pessoas. Outra característica são as habilidades conceituais. O administrador ele tem que ter condições de ver a empresa como ela se localiza no macroambiente econômico no qual ela atua. Ele tem que saber localizar qual é o potencial de desenvolvimento do produto que ele trabalha. Entre em contato. Foi? Então, a primeira tarefa básica do administrador, segundo Drucker, é estabelecer objetivos. Qualquer empresa, qualquer processo produtivo, ele passa por objetivos. O que nós vamos fazer? Estamos tratando de objetivos. Esse estabelecimento de objetivos, onde que nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, é um processo fundamental, é uma tarefa básica do administrador. Setinha aqui. Setinha tá aqui. Organizar. Então, outra tarefa básica, desculpem, é o processo de organização. O administrador, ele tem que organizar tudo. Ele tem que ter a realidade dele, a agenda dele organizada, o tempo organizado, as tarefas que ele vai realizar organizadas, as atividades dele têm que estar bem determinadas. Ele tem que ser, outra tarefa básica do administrador o processo de comunicação e de motivação dos seus pares. Ele deve auxiliar esse processo, ele tem que motivar as pessoas a alcançarem os objetivos, a organizar esses objetivos e alcançar esses objetivos. Outra tarefa básica do administrador é mensurar e avaliar, medir e avaliar como que está se dando os processos, como que as coisas estão acontecendo. Elas estão acontecendo de maneira correta, elas estão deixando de acontecer, como que está o processo? Essa é uma outra tarefa bastante importante do administrador e que ele tem que estar o tempo todo desempenhando. O administrador também está ligado, ele está inserido numa realidade na qual as pessoas são desenvolvidas e elas têm que se sentir desenvolvendo. Elas têm que estar crescendo no seu processo, nas suas atividades, dentro das empresas. As pessoas têm que sentir que as suas habilidades, as suas destrezas estão sendo ampliadas. Então, por isso que é uma tarefa básica você colocar objetivos para as pessoas se autodesenvolverem, para o desenvolvimento das pessoas. É uma outra tarefa básica também, segundo Drucker, que tem que ser entendida de maneira bastante importante. A diferença entre gerenciamento e liderança é um outro aspecto bastante importante. A liderança, ela ocorre sempre que uma pessoa tenta influenciar o comportamento de um indivíduo ou de um grupo. Então você é um líder e o ideal é que você seja um líder motivador, que você seja um líder inspirador, que você desperte confiança, que as pessoas se sentam seguras com as decisões que você toma, com os objetivos que você determina e como vão alcançar esses objetivos e por que vão alcançar esses objetivos. Então, essa liderança ela é muito importante.
ela é fundamental em qualquer administração de qualquer empresa. Já o gerenciamento é uma forma especial de liderança, na qual o alcance dos objetivos organizacionais é o importante. Então, para o gerente, a preocupação são os objetivos da organização. É a efetividade desses objetivos serem alcançados. É isso que interessa no gerenciamento. É diferente da liderança, que pensa em fazer com que o comportamento das pessoas e dos grupos atendam também a esses objetivos, mas traz junto a melhoria pessoal, a melhoria enquanto indivíduo dos diversos colaboradores. Líderes, em geral, inovam suas realizações, eles trazem uma mudança na postura, eles alteram a forma das pessoas trabalharem, eles desenvolvem as pessoas, eles auxiliam as pessoas no seu crescimento pessoal, eles fazem com que as pessoas se sintam, eles inspiram confiança, eles geram uma relação proveitosa para todos. Eles têm perspectivas de longo prazo, os líderes buscam essa perspectiva de longo prazo, eles querem o crescimento das pessoas e eles desafiam o que está estabelecido, o status quo. Eles querem que esse status quo, que haja um crescimento, que as pessoas saiam da tendência que existe em ficarem paradas. Outra coisa, eles perguntam o que e por quê. O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? De que maneira nós vamos realizar esses nossos objetivos? Os líderes estão ligados a esse processo, assim como eles concentram-se nas pessoas. O importante para o líder são as pessoas que trabalham com ele, a inspiração, a motivação que ele desperta nas pessoas, ou no comprometimento, poderíamos falar também. Então, os líderes normalmente eles obtêm um grande comprometimento dos indivíduos. Já os gerentes administram as atividades. Eles estão preocupados com a tarefa. Eles dão suporte às condições das pessoas, à realização das tarefas. Eles estão preocupados em fazer com que as coisas aconteçam. Os gerentes também confiam bastante nos controles. Eles procuram objetivar mais o relacionamento com os subordinados, com as pessoas. Eles têm uma perspectiva de curto prazo de realização da tarefa. Eles querem que as coisas aconteçam no decorrer do que está programado. Os gerentes também aceitam o status quo e convivem plenamente com esse status quo, com o que está estabelecido como status da pessoa e como ela deve proceder. Então, os gerentes perguntam como e quando vão ser realizadas as tarefas. Ele não está preocupado com o que e o porquê. Eles perguntam como e quando nós vamos realizar. E, por fim, eles concentram-se nos sistemas e estruturas. Então, eles estão preocupados. Olha, quantas pessoas eu vou precisar para realizar essa tarefa? Com qual carga horária eu vou precisar dessas pessoas? Qual que é o perfil para a realização dessa tarefa? Ele já quer a pessoa certa realizando a tarefa. Ele não quer desenvolver a pessoa já tem que vir preparada para a realização da tarefa. Ele quer, mas não é uma prioridade para ele o desenvolvimento da pessoa. É uma posição bastante distinta da do líder. Gerentes do futuro. Segundo Plunkett, são as seguintes características do gerente do futuro, pensando em gerenciamento. Primeiro, procurar as mudanças. Os gerentes do futuro, eles querem romper com o que está estagnado, com o que está engessado dentro das empresas. Então, eles procuram as mudanças, eles procuram alterar a forma como as coisas acontecem. Outra característica observam as realidades externas. Então, os gerentes, os gerentes do futuro, vocês são os gerentes do futuro, vão observar as realidades externas. O que pode ser melhorado a partir da realidade externa? Como eu posso fazer com que essa realidade seja melhor? Que a minha empresa funcione melhor e que ela tenha um melhor resultado no seu processo produtivo, no seu serviço, seja lá o que ela for, que ela realize. O gerente de futuro também promove um estilo de treinamento voltado para a pessoa ao mesmo tempo que para a tarefa. Ele não está ligado apenas a
simplesmente a tarefa, ele está procurando um treinamento que faz com que os indivíduos também se desenvolvam enquanto pessoas. O gerente de futuro elimina o medo, né? Ele não tem medo de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os problemas, e ele também cria especialização, ele fornece condições às pessoas ficarem especialistas em determinadas tarefas. Ele faz com que essas pessoas, se têm um rendimento melhor, se elas têm um desenvolvimento melhor, elas fiquem especialistas em determinadas atividades. Eles querem, os gerentes futuros têm uma visão, eles querem que os colaboradores também tenham uma visão. Então, como que vai ser o nosso futuro? Como vai ser o nosso desenvolvimento? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? O que eu quero fazer daqui a 5 anos? Gente, eu quero quarta-feira ganhar a Mega Sena, não sei vocês, mas eu tenho essa visão bem clara na minha cabeça. Isso é um pouco gerencial também. Então, os gerentes também negociam para resolver problemas. Então, ele sabe que há atritos na vida organizacional. Há problemas que devem ser diminuídos, têm que ser mudados para serem melhorados. Então, o gerente do futuro, ele procura negociar e resolver os problemas que surgem entre as pessoas, entre os objetivos, entre as tarefas que devem ser realizadas. Outra coisa, a administração, enquanto profissão, ela traz algumas características. Vocês estão entrando no curso, vocês estão participando do curso que eu considero, um curso que dá uma perspectiva de desenvolvimento futuro muito grande. Apesar de ser o curso que tem mais alunos no Brasil, é o curso também que oferece maior número de vagas e melhores condições de desenvolvimento para as pessoas, em geral. Então, a administração, ela, enquanto profissão, tem algumas características que lhe são específicas. A primeira, é um conjunto sistemático de princípios, técnicas, habilidades e conhecimento especializado. Então, o administrador, ele tem determinados conhecimentos que são fundamentais. Ele desenvolve habilidades de raciocínio lógico, ele desenvolve habilidades, destrezas e habilidades técnicas, ele desenvolve habilidades de relacionamento, que fazem com que ele tenha um conhecimento específico, que faz com que ele seja capaz de coordenar as empresas, de gerenciar as empresas, de fazer com que as coisas caminhem de maneira adequada. Então, outra característica é que é um mínimo de treinamento e de competência é fundamental para um bom administrador. O bom administrador tem que estar preparado ao processo, para o processo produtivo no qual ele está inserido. Ele também tem um estreito código de ética ou padrão de conduta que ele está ligado, ele tem que ser uma pessoa ética, ou seja, não é o ganhar dinheiro só por ganhar. Ele tem que ganhar de maneira honesta, tem que fazer as coisas de maneira correta, principalmente no serviço público, tão carente dessa característica, Nós precisamos muito de ética no serviço público também. Um compromisso, outro, é de servir mais do que obter recompensas monetárias. Então, o administrador é também, uma outra característica, é um servidor. É uma pessoa que está na sociedade para organizar as empresas, para essas empresas funcionarem de maneira mais adequada, para os processos ocorrerem de maneira mais adequada. Então, é muito importante esse relacionamento do administrador com o desenvolvimento da empresa. Caso que toda empresa, ela está a serviço da sociedade, ela oferece serviço, ela oferece produtos à sociedade. Então, essa é uma função do administrador. Em relação ao ambiente, existem fatores que induzem mudança nas empresas. É muito importante a gente entender esse processo. Repete o item sobre status quo, certo? Silvano, status quo é qual a classe social que você está. Por exemplo, eu sou da classe social C. Eu tenho um determinado padrão de consumo, eu tenho algumas características que me fornecem condições de
ser identificado socialmente. Esse é o meu status quo. É como como eu estou inserido na sociedade. Houve uma queda de sinal com Brasília. Esse é o Maurício que está avisando, né, Maurício? Obrigado. Então, é muito importante o status quo, eu saber de que classe social eu sou. Eu sou da classe social D. Eu estou ascendendo a classe social C, porque eu estou aumentando a minha renda a partir da formação que eu estou ampliando. Então, quanto mais renda que eu tenha, eu vou pular de uma classe para outra. Isso é um status quo social. Você pode ter um status quo de ser um técnico renomado numa região. Isso é um status quo. Então, é uma forma de você determinar a que extrato da sociedade aquela pessoa pertence, quais que são as competências, quais que são as habilidades do indivíduo, da pessoa em sociedade. Silvana, espero que eu tenha sido claro para você. Se tiver dúvidas, pode digitar novamente. Primeiro, fatores que induzem a mudança nas empresas. Nós vamos passar agora a conversar um pouco sobre o ambiente da organização, o ambiente interno, o ambiente da tarefa, o ambiente externo e o ambiente operacional. É muito importante esse fator para vocês verem que as organizações, as empresas, e o administrador tem que conhecer essas peculiaridades. Ela está localizada num meio que é a sociedade, e ela tem relacionamento com outras empresas, com outros indivíduos. Isso faz com que ocorra uma mudança nas empresas. Nós vamos tentar organizar isso para vocês. Por exemplo, fornecedores estão externos à administração, à empresa, e influenciam, induzem a mudanças. Os empregados também são funcionários da empresa, mas eles também estão ligados à empresa. Outra coisa que está fora são os sindicatos, por exemplo, também estão ligados às empresas, porque os sindicatos fazem com que haja uma legalidade no relacionamento entre os empregados e a gestão da empresa. O governo também está fora da empresa, também está fora da organização, determina os impostos e a capacidade da sociedade em atender as empresas. Os clientes também são entes, digamos assim, que estão fora da empresa, que financiam a empresa comprando seus serviços ou produtos. Existe a comunidade onde a empresa se localiza, que também é importante e que influencia a maneira como essa empresa funciona. Existe a tecnologia, nós estamos hoje nos encontrando graças à tecnologia. Também é um fator que está fora da empresa e também influencia e também induz mudanças dentro das organizações. Existem os bancos que fornecem capital às empresas, que fornecem condições das empresas funcionarem. Por último, existe a mão de obra, que é a contratação, a terceirização de pessoas dentro das empresas. Daí, a partir de todos esses fatores que nós colocamos para vocês, a partir da análise desses fatores de fornecedores, empregados, sindicato, governo, clientes, dentro do planejamento saem os objetivos da empresa. Também a partir daí saem as estratégias, o como eu vou alcançar esses objetivos, quais vão ser os caminhos que eu vou utilizar para alcançar esses objetivos. A partir disso também surgem as políticas dentro da empresa. As políticas são enquanto conjunto de ações que vão fazer com que eu alcance os meus objetivos. E por último existem as decisões de novos investimentos. A partir dos meus objetivos alcançados, vão gerar um resultado que eu possa alcançar em um determinado período. Então, onde que eu vou investir o que eu conseguir de resultado a partir da minha administração da organização. Muito importante a gente ter claro este quadro. Então, existe um ambiente geral e operacional onde todas as empresas se encontram, é o macroambiente econômico. Existe esse macroambiente, ele tem o sistema financeiro, o Banco Bradesco, suponhamos, ele está dentro do ambiente econômico do Brasil, ele é um vendedor de dinheiro, ele vende dinheiro. Ele está sujeito às regras gerais, como o valor do dólar, como a escassez de mão de obra, ele está ligado a diversos fatores que operam dentro do ambiente geral. Eu vou detalhar cada um desses. A empresa,
ela está num ambiente operacional, onde ela opera. Então, ela tem determinados fornecedores, ela tem determinados clientes, ela tem determinados insumos, matérias-primas que são necessários aos seus produtos, que são encontrados nesse ambiente operacional da empresa. E existe a organização, que é a organização em si. Vamos tentar abrir esses conceitos para ver se fica mais claro para vocês. Então, o ambiente externo, ou macroambiente, ele é constituído de variáveis bastante distintas. Quais são elas? Por exemplo, variáveis econômicas. O valor do dólar, ele influencia o meu negócio? Ele estabelece o nível de crédito do meu negócio? Variáveis políticas, estamos aí num momento de eleições. As variáveis políticas influenciam o meu negócio? Por exemplo, eu vendo para o governo os meus serviços ou meus produtos? Ou então eu sou um funcionário público e estou ligado às decisões governamentais que estão se alterando agora? Todas essas variáveis são externas, influenciam as empresas como um todo. Por exemplo, as mudanças tecnológicas, elas influenciam a minha empresa? Por exemplo, eu ter melhores aparelhos, eu ter uma maior disponibilidade de acesso à tecnologia, facilita a vida para o meu cliente, me gera resultados? De que natureza? Daí existem as variáveis legais, por exemplo, em que marco jurídico está a minha empresa? Ela está ligada a que categoria de serviços e de produtos? Quais que são as leis que influenciam, por exemplo, a decisão? Hoje nós temos leis ambientais, nós temos leis, por exemplo, de sanidade animal, para quem cria gado tem que ter a vacinação do seu rebanho. Se tem um restaurante, está ligado a uma série de regulamentações sanitárias em termos de atendimento aos clientes, de limpeza do local, azulejo, o que tem que ter, o que não tem. Tudo isso são determinações legais. Daí existem variáveis ecológicas, hoje cada vez mais importantes as variáveis ecológicas. Elas estão ligadas hoje à determinação, por exemplo, eu tenho uma propriedade rural, eu tenho que ter uma reserva legal de preservação de mata. Eu tenho um rio que passa próximo, tem que manter uma área em torno do rio, uma área que faça com que a mata seja de 20 metros, por exemplo, que a mata seja preservada. Essa é uma legalização ecológica, que é muito importante. Cada vez mais o meio ambiente ganha força no nosso ambiente, nas nossas empresas. Outra variável que faz parte de todas as empresas são as variáveis demográficas. Por exemplo, nós hoje vivemos, o país está envelhecendo. O Brasil não é mais um país apenas de jovens. Nós temos já uma curva ascendente de número de idosos no Brasil. Isso é uma variável demográfica. Isso influencia o meu negócio? Por exemplo, eu desenvolvo produtos de turismo para a terceira idade? Eu desenvolvo produtos para jovens? Eu desenvolvo que tipo de produto para que faixa demográfica da população? O que eu ofereço? Qual que é a natureza do serviço que eu ofereço, do produto que eu ofereço? Daí existem as variáveis governamentais, aquelas ligadas ao governo, quais que são as condições que o governo me dá de funcionamento, e eu tenho as variáveis ligadas ao meio ambiente. Por exemplo, as catástrofes influenciam o meu negócio? Eu estou numa região sujeita a inundações? O meio ambiente aqui é muito importante também ser determinado e ser entendido. Então, todas essas variáveis estão ligadas ao macroambiente, o ambiente geral da organização. Daí existe o ambiente externo, ambiente de tarefa, relacionados à área de atuação da empresa. Nesse ambiente de tarefa, ou ambiente externo, mais próximo, ele tem clientes, concorrentes e fornecedores. Esses são as variáveis mais importantes do meu ambiente de tarefa, de como funcionam as tarefas. Então, os meus clientes estão satisfeitos com meus produtos? Os meus produtos são melhores que meus concorrentes? Os meus fornecedores operam nas mesmas condições e estão me dando condições de ter um produto ou um serviço competitivo? Eu tenho que estar o tempo todo também olhando para esse ambiente de tarefa.
É muito importante vocês perceberem que a nossa disciplina está totalmente baseada no livro que foi disponibilizado para vocês, no livro de TGA, que também está disponível na página, no material de apoio, e que nós estamos tentando passar para vocês esses primeiros passos da administração. Essa primeira compreensão de como se dá o administrador no seu relacionamento com o meio ambiente. Com o meio ambiente na qual a empresa atua, não é meio ambiente ecológico, mas o ambiente no qual a empresa atua. Eu vou abrir agora para perguntas, nós já são quase 5 para as 8, acho que eu falei demais, são 55 minutos falando. Eu gostaria de elucidar as dúvidas, se há dúvidas em relação ao material que nós disponibilizamos para vocês. Vocês perceberam que nós temos diversas atividades, eu estou à disposição para tirar dúvidas e tentar elucidar algum conceito que eu não tenha sido claro na minha explanação. Gostaria de deixar claro que esse conteúdo que foi apresentado aqui traz um enfoque bem básico, bem inicial da administração. Com certeza, isso aqui são os primeiros passos que nós estamos dando. Acho que vai mais algum tempo de estudo para nós termos a compreensão mais completa do processo. Então, gente, outra característica, eu tentei disponibilizar vários materiais para vocês. A leitura dos textos complementares também é importante para vocês terem uma percepção da disciplina. Essa disciplina eu leciono há alguns anos aqui na Unicentro, mas acredito que estamos sempre aprendendo. E nós aprendemos principalmente pelas perguntas de vocês. É fundamental esse processo. Essa disciplina é desenvolvida por mim e por Adriana Queiroz Silva. Nós trabalhamos de dupla com a professora Adriana. Outra característica da disciplina que eu gostaria de colocar é que ela é uma disciplina que exige uma leitura e exige uma disciplina de vocês nos estudos. Espero que vocês estejam desempenhando isso e estamos à disposição, como eu falei na página da abertura no Moodle, nós estamos à disposição de vocês para auxiliá-los e tentarmos fazer com que essas dúvidas, com que esse conteúdo de teorias da administração seja apreendido por vocês. Meu Deus do céu, gente, eu não sou tão eficiente para vocês não terem dúvidas. Tem uma pergunta aí. Tem. Missão e visão, com certeza. Ainda mais vindo do Pinhão, que é uma cidade extremamente importante. A minha família, boa parte da minha família é do Pinhão. Missão, ela fala o seguinte: o que é a empresa? Digamos assim, a carteira de identidade da empresa. Qual que é a origem dela? Qual que o que ela faz? Para quem ela faz? Por que ela faz aquele produto ou aquele serviço? A visão é onde a empresa quer estar daqui a 5, 10 anos. Por exemplo, a minha missão é ser fabricante de cerveja. Eu sou fabricante de cerveja. É a missão da Brahma. Quero ser a maior fabricante de cerveja do mundo. Esse é o nosso objetivo. Isso é a visão da empresa. Então, ser a maior fabricante de cerveja do mundo é a visão da organização. A missão é: eu quero ser o fabricante de boas cervejas, de cervejas que são reconhecidas como de boa qualidade, nas diversos segmentos que eu atendo com as minhas diversas marcas. E daí a visão: eu quero ser a melhor empresa ou a maior empresa do mundo. Então a visão está ligada ao longo prazo. A visão é o passaporte do futuro, é onde eu quero chegar no futuro, é como eu quero estar daqui a 5, 10 anos.
quanto de mercado eu quero deter, em que condições de mercado eu quero deter. Essa é a diferença básica entre missão e visão, que são encontrados dentro do planejamento. Espero ter sido claro. A próxima avaliação, essas avaliações são 3 avaliações, uma por semana, dentro do desenvolvimento da disciplina. São questões objetivas que vocês respondem dentro do Moodle. E nós teremos dia 16 uma prova com 10 questões, uma prova presencial nos diferentes polos, a ser aplicada nos diferentes polos, a partir das 13h30, se eu não me engano o horário. Então, a disciplina ela é bem clara nesse sentido, e ela faz com que nós tenhamos uma percepção clara do que nós desejamos. As avaliações estão todas elas ligadas, todas as perguntas foram retiradas do livro que vocês tiveram acesso. Então, com um bom estudo, acredito que todas as avaliações são feitas de maneira bastante simplificada. O BSC, ela é uma ferramenta, não está trabalhada, eu tenho experiência que eu trabalho com BSC há algum tempo. Perguntando de Bituruna, né? Então, o BSC é uma ferramenta de implementação da estratégia. O BSC está dividido em 4 unidades básicas, que é financeiro, que é aprendizagem e crescimento dos processos, que é processos, melhoria dos processos, e o financeiro, que é o retorno para os investidores, e a quarta perna é a qualidade dos serviços prestados. Como que o cliente vê a qualidade da empresa. Então, o BSC é uma ferramenta de implementação da estratégia. E é uma forma que você tem para fazer com que a estratégia seja compreendida por todos os colaboradores. Na verdade, o BSC ele está ligado ao controle por causa que ele oferece ferramentas de controle, de mensuração do que deve ser feito dentro da organização. Ele não é um conteúdo que nós vamos estar cobrando nessa disciplina, mas é um conteúdo bem importante para a área de estratégia. Quem me perguntou, não sei se me conhece, eu sou também professor de estratégia há alguns anos. Qual é a influência dos hábitos culturais e da multidisciplinaridade de oportunidades regionais no ambiente externo? Olha só, quanto mais o ambiente te fornece novas oportunidades de negócios, melhor é para a sua empresa, desde que você consiga aproveitar essas oportunidades, desde que você tenha know-how, que você tenha um produto, um serviço que as pessoas consumam. Então, o ambiente, quanto mais desenvolvido o ambiente, mais chances de negócios, de distintos negócios surgem. É muito importante essa multidisciplinaridade, mas você tem que ter um mercado para isso, um poder de consumo também para isso, né? Então, quanto mais você se identificar no mercado externo, melhor vai ser, mais completo vai ser esse processo. Então, ter um ambiente competitivo, por exemplo, num determinado produto, faz com que a empresa cresça. Dificulta, mas faz com que a empresa cresça. É muito importante você atuar num segmento competitivo. Quanto mais você competir, melhor você vai ter habilidades e melhores vão ser as suas competências dentro do que você desenvolve, seja produto ou serviço. Fui claro, Silvana? Espero que tenha sido. Ok, gente, estamos aguardando as perguntas de vocês. Em relação aos conteúdos que nós comentamos, esses conceitos iniciais da administração, está claro a posição do administrador, a importância do administrador? É muito importante, tem um texto do Peter Drucker sobre as características do administrador, que está no material
que eu deixei disponível na primeira semana. Opa, desapareceu tudo aqui, Maurício. Apagou tudo. Proteção dele. Hã? Proteção de tela? Sem perguntas. Hã? Não vem mais nenhuma. Não veio mais nenhum? Então, gente, como eu estava comentando, tem um outro sobre... quem me pergunta sobre visão e missão, tem um texto do Livett, que é muito interessante, sobre desenvolvimento de visão. Ele está nos textos da terceira semana, mas está disponível já para vocês baixarem. É o desenvolvimento de visão. É um outro texto muito importante para dar o que é visão e como que isso se dá dentro das organizações. Onde eu quero estar no futuro? A função planejamento está muito ligada à percepção dessa visão, à construção dessa visão, tanto da visão como da missão. Mas o planejamento ele tem uma perspectiva de longo prazo, ele procura enxergar no longo prazo. Pensei em contar uma piada para vocês, mas eu vou ser sincero, eu não sou bom de piada, viu, gente? Mas estamos aqui para as perguntas. Essa apresentação que eu trouxe para vocês está no arquivo de PDF também, que está disponível no nosso ambiente de Moodle da disciplina. Veja bem, posso falar sobre liderança e gerenciamento. A liderança, ela procura inspirar e ela está bastante voltada a entender como as pessoas, o que motiva as pessoas. A liderança, ela procura inspirar as pessoas a alcançarem os objetivos, a buscarem os objetivos, a se encontrarem dentro dos objetivos. O gerenciamento, ele já está mais ligado ao prático, à tarefa, à realização das coisas. Então, elas são diferentes. Você, muitas vezes, é um bom gerente, mas não é um bom líder, porque você não inspira. Às vezes, você é um bom gerente porque você realiza as tarefas, faz com que as pessoas realizem suas tarefas, mas elas não se sentem inspiradas, motivadas, muitas vezes, só na realização da tarefa. Então, o ideal é que a gente ali o gerenciamento, a liderança. Mas é um processo bastante difícil, exige um pouco de know-how, um pouco de experiência. É fundamental que vocês percebam isso em cada relacionamento que vocês têm dentro das organizações. Não é relacionamento emocional, relacionamento profissional. O ambiente externo é macroambiente, está ligado ao macroambiente, ambiente que influencia a empresa como um todo. O ambiente externo, ele está dividido entre ambiente operacional e macroambiente. O macroambiente, ele influencia a empresa indiretamente. Ele influencia as decisões da empresa indiretamente, a todas as empresas. O ambiente operacional, ele influencia diretamente. Então, as decisões, por exemplo, de um fornecedor que está externo à empresa, ele influencia diretamente a tua empresa. Então, o teu fornecedor vai subir uma matéria-prima tua de uma hora para outra, vai influenciar as tuas decisões diretamente.
Já uma política fiscal influencia indiretamente, influencia tanto você como os teus concorrentes. Então, não é uma influência direta, é uma influência indireta. É isso que diferencia o macroambiente no ambiente externo. Então, o ambiente externo é formado pelo macroambiente e pelo ambiente operacional. É muito importante vocês perceberem essas distinções e o ambiente da tarefa. Do ambiente da tarefa. Mais alguma dúvida, gente? Oba, chegou. O plano estratégico é o mesmo que o planejamento estratégico? O planejamento estratégico ele pressupõe a missão, a visão, objetivos, objetivos organizacionais, objetivos das diferentes áreas. O planejamento estratégico é uma coisa mais completa. Passa por o desenvolvimento da missão e da visão, passa pelo desenvolvimento dessa reflexão. E o plano estratégico é um plano para alcançar um objetivo mais imediato. O planejamento estratégico pressupõe mais longo prazo. Ele pressupõe a perspectiva da empresa perceber como que ela vai estar aqui há 10 anos, daqui a 5 anos. O seu ramo de negócio tem futuro ou não tem? O que tem que fazer para permanecer funcionando daqui a 10 anos? O que eu vou ter que mudar para continuar competitivo no meu mercado? Então é muito importante, o planejamento estratégico está ligado a essas reflexões também. O plano estratégico já está ligado mais ao imediato. Quais que são as tarefas que eu vou fazer, quais que são as atividades que vão me dar um resultado para para esse ano. O meu plano estratégico é estar comprado até início de novembro, eu tenho que estar com todo o meu estoque pronto para o Natal. Isso é um plano estratégico. Certo? Mas o meu negócio funcionar daqui a 10 anos já passa por um planejamento estratégico. Não sei se fui claro ao Paulo de Bituruna que perguntou e anteriormente ao Paulo de Nova Tebas que perguntou. Me deem um retorno se eu estou sendo claro nas respostas, gente. Isso é importante também. Planejamento sempre está preocupado com o longo prazo. Qual a conduta de um administrador em se tratando da ética numa organização onde pratica o desrespeito à comunidade e aos consumidores? O administrador deve tentar mudar essas práticas, né? Deve tentar questionar por que essas práticas são efetivadas se elas estão desrespeitando a comunidade dos consumidores. O administrador deve tentar alterar, fazer com que essas práticas sejam alteradas para melhorar o relacionamento entre a empresa e onde ela atua, a região onde ela atua, como ela atua. É fundamental esse processo. Então, o administrador ele guarda um posicionamento. Qual que é a função do administrador? É ser ético no relacionamento da organização com a comunidade, com a sociedade. De Laranjeiras do Sul veio onde é a prática? Ele só está corrigindo a anterior. A pergunta anterior, se tratando de uma ética numa organização onde é a prática. Onde existe prática, deve existir essa posição do administrador tentar alterar isso. Bituluna, muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas. De nada. Nossa obrigação é essa. Estamos aqui para isso. Espero que tenha sido claro para a questão de Laranjeiras do Sul em relação à ética. A ética é sempre um tema bastante complicado. É muito importante a gente ter claro quais que são as atitudes, as ações que a comunidade entende como sendo importantes. E você tentar ter isso dentro de um código de conduta, ter uma percepção
de um código de conduta. E a empresa atender essas demandas da sociedade, da comunidade e principalmente do cliente. Gente, quem paga a nossa conta, quem paga a conta da empresa são os clientes. Nós temos que ter muito respeito pelos clientes. Nós temos que oferecer, no dia que nós vamos abrir mão dos nossa necessidade de lucro, de resultado, mas nós temos que ser muito éticos com os clientes. Obrigado pelos abraços dos alunos do Pinhão. No dia da nossa avaliação, dia 16 de outubro, deverei ir ao Pinhão. Será um prazer conhecê-los pessoalmente também. Não sei se alguém identificou o meu sobrenome, é um sobrenome aí do Pinhão, do Oliveira. Então, gente, vocês conhecem o Mário? O Mário é meu primo. Gente boa. Quer dizer, eu considero gente boa. O pai do Mário é irmão do meu pai. E é muito importante esse desenvolvimento de conhecimento e nós percebemos que há um crescimento regional a partir do desenvolvimento das cidades polos, do desenvolvimento das pessoas que estão dentro das empresas. Os alunos de Apucarana, gostaria de saber sobre a questão aberta do primeiro questionário. Não houve o retorno da informação, se a questão estava certa ou errada. Gente, eu passei o gabarito para os tutores, eles darão uma resposta para vocês às questões abertas a partir de amanhã, acredito já deverão estar dando retorno para vocês. E daí eles vão poder ver o que cada um respondeu em relação à questão. Eu não tenho como identificar quem deu a resposta certa ou errada. E nem eu tenho ela aqui, para ser sincero. Eu tenho ela no meu computador em casa. Mas ela já foi encaminhada, amanhã deverá estar à disposição dos tutores. Ok? Eu acho esse feedback bastante importante. Mas todas as questões fechadas e as abertas, todas elas estão no livro. Foram retiradas do livro. As dúvidas podem ser elucidadas a partir do livro. Ok, Fátima? Obrigado a você. Aí. Mas outras dúvidas em relação ao que nós comentamos hoje, permanecemos à disposição. E o meu povo de Pato Branco, tudo bem? Ficou clara a aula para vocês?
conteúdo que nós desenvolvemos, Lava-Tebas também. Mais uma questão, Maurício? Não haverá questões abertas na prova do dia 16. Todas as questões são objetivas e uma de correlacionar. Todas as questões são objetivas para facilitar a correção, mas vou dizer uma coisa para vocês em relação à prova do dia 16. Quem estuda comigo não tem dificuldades de resolver as provas. Estudando bem o material que foi disponibilizado, o livro que está com vocês, acredito que não vai haver maiores dificuldades. Mas é importante estudar e tirar dúvidas com os tutores. Eles estão preparados para esclarecer as dúvidas de vocês. Ok, Paulo Lava-Tebas. Ok. Obrigado. Também. Acho que eles estão encerrando as perguntas. Estão encerrando? Bom, gente, então acredito que estamos sem perguntas, já fazem uns 5 minutos. Muito obrigado pela atenção de vocês e estamos à disposição para auxiliá-los via tutores no nosso processo de aprendizagem. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Ok, Maurício?